Se eu pego aqui nesse solo e tenho lá um pé de milho crescendo lá, tem as suas raízes, aqui na ponta, se a gente ampliar aqui, né, eu vou ter lá a coifa, vou ter os pelos radiculares aqui. Então, eu tenho aqui um ambiente com a parte sólida e entre essas partes tem a solução do solo. E eu tenho um ambiente em volta dessa raiz aqui que a gente chama de... O que é a rizosfera? Esse ambiente de 1, 2 milímetros aqui que fica em volta das raízes. O que é de diferente na rizosfera para o resto da solução do solo? Que é esse ambiente em volta dos pelos articulares das raízes lá. O que tem de diferente do resto? Tem alguma coisa diferente? Principalmente a concentração de elementos. A planta, para absorver qualquer nutriente, esqueci de falar antes, o que ela precisa fazer? Parece aqueles caras que ficam andando. Ah, eu já respondi, né? Tem que me chamar, cara. Eu esqueci de olhar lá. Vamos só terminar e vamos fazer. Porque agora eles estão mais perdidos que sem tiroteio, né? Estou falando um monte de coisa. O que é de diferente da rizosfera para o resto da solução? Tem alguma coisa diferente? Essa é a pergunta. O que é importante saber isso? É diferente porque a planta, para absorver esse fósforo, o que ela tem que fazer? O fósforo é um ânion. Por exemplo, o fósforo, a forma que a planta absorve, carga, ela tem que criar um gradiente, ela tem que jogar o que para fora? Por exemplo, para absorver esse aqui, ó, potássio, que é um cátion, ela tem que jogar quem para fora? Um próton. Ela cria gradiente, é sempre contra o gradiente. O que é o gradiente? Que eu falei antes da difusão. Você sai do mais e vem para o menos, que é isso que eu quero chegar no raciocínio. Aonde tem menos nutrientes nessa ideia aqui de solução do solo, rizosfera? Aonde eu vou ter menos nutrientes? Sempre. Pense um pouquinho. Vamos pensar, discutir, sair da inércia. Aonde eu vou ter menos nutriente? Na rizosfera. Porque se tiver na rizosfera, está na zona de alcance, ela vai o quê? Absorver. A planta ela é seletiva? Não quero comer feijão hoje. Não vou comer alumínio. Ela manda para dentro. Ela não tem essa seletividade. Então ela é... O que tiver de elemento, ela vai... Claro, dependendo da concentração e alguns outros fatores, ela vai mandar para dentro. Então, na rizosfera, que é aquele ambiente em volta dos pelos radiculares, sempre vai ter menos nutrientes. Então, onde que é o gradiente que sempre vai se criar? Da solução do solo para a rizosfera. Certo? Por isso que eu tenho que colocar a raiz mais próxima possível do fósforo. Porque o fósforo é imóvel, ele está aqui, ó. E eu estou a 2 centímetros da... A raiz está a 2 centímetros. É uma distância longa demais. 2 centímetros. Em relação ao fósforo, a gente coloca na terra e fica ali praticamente 60% retido. É esse que não está retido, a planta consegue absorver ou só usando aí um estabilizador de fósforo ou alguma outra coisa? Uma boa parte dele a planta vai absorver. Mas uma outra parte os micro-organismos vão absorver e vão sintetizar e vão liberar novamente. Certo? Então, uma parte desse fósforo, a gente vai discutir isso, a gente vai lá ver na recomendação do manual. Você tem que aplicar 100 quilos. Já está intrínseco nesse 100 quilos que 60 quilos vai ficar no solo absorvido fortemente. E só vai ficar uns 50, 40 quilos. Né? Só que daí, claro, você tem que entender que tudo é dinâmico. Tem mais fósforo no solo que já estava antes, que vai ser mineralizado. Principalmente o fósforo prontamente lável, que ele falou antes. Um fósforo mais solúvel, menos recalcitrante, né? De um aminoácido, uma proteína, de um micro-organismo que senesce, que mora, que libera fósforo. Hoje, a maior parte do fósforo disponível que a planta pega é dos micro-organismos, que eles mineralizam e disponibilizam para a planta, através da mineralização. Aí entra os sorbizadores, entra as próprias bactérias, para acelerar esse processo de liberação. Porque o que nós temos que pensar, do ponto de vista desses nutrientes com absorção aqui? Sincronismo. Sincronismo na taxa de liberação e... Por que quarta-feira nós vamos conversar um pouquinho lá em Ponta Grossa sobre adubação de sistema. Já ouviram falar sobre isso? Se nós não adubasse a soja, ó, os caras já ficam, né, todo mundo meio hora já atravessado. Né? Se nós não adubar a soja, e adubar o milho safrinha, aqui... Nós temos uma fazenda que faz isso.
E se você colocar uma braquiária e pastejo aqui na região, eu não vou falar aveia, porque eu tenho trabalhos feitos, 4 anos em aveia, você vem com pastejo, onde eu adubei a aveia, você vem e disponibilizei. Participei de uma banca quarta terça-feira em Doizinhos, que foi adubado o inverno, aveia, você vem, consórcio, e a soja veio, foi testada, daí doses, e não respondeu a doses de fósforo e potássio. Claro, o solo já estava em outro patamar de níveis de manejo, era já 8 anos mantido no sistema integrado, tinha 21 miligramas de fósforo disponível, tinha 200 e poucos miligramas de potássio, que aí pode até já ser um problema, tem potássio demais. Então veja, aí você consegue ter um resultado até interessantíssimo. Então essa é a nossa ideia, nós temos que trabalhar com diferente, nós temos que fazer coisas diferentes para testar situações novas. Então, nessa possibilidade de adubar antecipadamente, a gente pode melhorar essa disponibilidade de fósforo que nós estamos discutindo, porque você vai ter mais micro-organismos ciclando e disponibilizando esse fósforo para a cultura que vem na sequência, sincronizando. Para fechar, para nós fazer um intervalo. Então, nessa região da rizosfera, é onde sempre vai ter menos nutrientes. E a grande diferença que eu perguntei antes para vocês ali é o seguinte, ali vai ser uma região sempre mais ácida, em volta da raiz na rizosfera, porque a planta vai liberar e absorve mais cátions, potássio, cálcio, magnésio, amônio, e ela libera hidrogênio para criar esse gradiente. Então, o pH é mais baixo na rizosfera, certo? E a concentração de nutrientes é menor do que no resto da solução. Então, a tendência é sempre ir os nutrientes da solução para a rizosfera, para que a planta, porque é na rizosfera que ela vai entrar em contato. Não quer dizer que será absorvido. Lembra do espaço livre aparente, lá, se é apoplástico, simplástico, que ele pode chegar até lá na membrana plasmática por uma mudança de água, de alguma questão hormonal, o nutriente chega até o momento de ser absorvido lá e volta novamente, se ele está no espaço livre aparente. Então tem que cuidar tudo isso. Isso é importante porque nós vamos estar criando condições para ter melhor aproveitamento desses nutrientes que a gente aplicar. Gente, então assim, ó, quais os atributos da planta que a gente pode observar? A gente pode ver sintomatologia, a gente pode ver raiz, a gente pode ver interações com outras plantas, mas os principais atributos que eu vou observar é o do solo, para criar um perfil de alta produtividade. Que atributos que a gente vai olhar, que a gente vai falar agora, depois do intervalo? O que eu observo para ver se o meu solo tem uma boa condição? Fale um físico, um atributo físico. Compactação. O que é a compactação? É o mais comum, né? Eu acho que hoje a compactação é o que mais está limitando mais que fósforo. Se a gente pegar e analisar. A física do solo é a prima pobre. Não é minha área de trabalho, não gosto também. Mas é extremamente importante. Minha parte é química e fertilidade, manejo. Mas a física do solo a gente sempre deixa de lado, na grande maioria das vezes. Compactação é o aumento da densidade, onde eu vou diminuindo os macroporos e aumentando os micros. Eu estiro o ar do solo, até um limite que começa a comprometer o crescimento e desenvolvimento da planta. Se não tem poro suficiente para a planta trocar, respirar, infiltrar a água que está em excesso, a planta vai começar a apresentar sintoma de algum problema. Qual que é um atributo químico que a gente observa muito? Acidez. Foi falado, né? pH. E um atributo biológico. Esse é interessante. Fizemos aqui aula na graduação, coletamos na mata, ali numa área de plantio direto, ali nós tínhamos aqui em Santa Helena. Diversidade microbiana. Você podia fazer respiração, podia fazer carbono prontamente solúvel, mas fizemos diversidade. Os nossos sistemas eles estão cada vez mais, isso eu estou generalizando, eu sei que tem gente que já está muito mais adiantado, mas os nossos sistemas de produção eles estão cada vez mais simplistas. O que significa isso? É soja, milho e safrinha, porque o mercado impõe, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo. E isso causa, ou soja e trigo na região mais fria ali, soja e trigo, soja e trigo, soja e trigo. E isso causa uma diminuição da diversidade e da quantidade de micro-organismos. E não adianta a gente fugir para o outro lado, não adianta a gente correr, não adianta a parte microbiológica, que é a parte mais pobre ainda, mais pobre que a física do solo, a microbiologia e a biologia do solo agora, ultimamente, está dando muita atenção porque as empresas multinacionais estão cada vez mais apostando. E é óbvio, porque você não tem micro-organismo que vai solubilizar o fósforo, que vai transformar o amônio a nitrato, que vai pegar o aminoácido, a proteína lá, orgânica, e vai transformar em amônio, que é a forma que a planta absorve DNA. Não vai ter nutriente e a planta não vai ter
os elementos essenciais para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, esses são alguns atributos, por exemplo, que a gente avalia. A análise química do solo, ela já te traz todos os principais atributos químicos.